Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco que encerrou hoje os preparativos para o jogo importantíssimo, vital aí para as pretensões do Vasco da Gama neste campeonato carioca, frente à equipe do Botafogo, que faz um mistério aí, mas que deve colocar um misto quente aí nessa partida. Botafogo que vai ter uma partida decisiva na quarta-feira da Libertadores. Então a gente vai explicar aí como que foi o dia do Vasco, do Botafogo. Clima tenso por conta aí da situação da arbitragem, enfim, o Vasco também aí correndo atrás de reforços aí, de olho aí nos campeonatos estaduais aí para poder mapear destaques, né, para poder fazer contratações até o dia 7 de março, né? E a gente vai dar uma atualizada aí importantíssima aí no mercado. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, faça parte dessa família, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e bora aqui pro vídeo. Pessoal, o Vasco amanhã às 16 horas joga contra o Botafogo, né? Um jogo ali que é de 6 pontos. O Vasco está ali na quinta colocação, o Vasco tem 13 pontos e o Botafogo está logo à frente do Vasco. O Botafogo é a quarta equipe ali, é a primeira ali do G4 ali e está com 14 pontos, certo? Então é um ponto de diferença ali entre Vasco da Gama e Botafogo. Se o Vasco ganhar amanhã, ele passa o Botafogo, coloca 2 pontos, ficaria faltando ali mais 2 rodadas, o Vasco não faz mais clássico e o Vasco daria ali um passo muito forte para se classificar aí nas semifinais do Campeonato Carioca. Os 4 primeiros se classificam aí. O Vasco com alguns probleminhas aí, certo, para escalar o time. A gente que infelizmente não vai poder contar com o João Vitor e também com o Medel, mas creio que o Vasco vai estar sim bem representado pelos atletas que irão substituí-los, né? Que serão o Maicon e o Robert Rojas. Então o time do Vasco já definido, sem menores problemas aí, o Vasco com o Léo Jardim no gol, o Vasco jogando com 3 zagueiros aí. Hoje o coletivo na parte da manhã a gente viu o Maicon, né, o Léo Pelé e também o Robert Rojas jogando ali na zaga, os 2 alas ali, o Paulo Henrique confirmadíssimo na lateral direita e também o Piton, que vai ser papai aí, parabéns ao Piton, do lado esquerdo. Os três meio-campistas ali, 2 volantes, Zé Gabriel e também o nosso Galdames. A gente vê o maestro do time, melhor camisa 10 hoje do país, que é o Paê. E lá na frente a gente vê ali o David, que saiu na frente, né? A gente até esperava de ver ali o Adson começando o jogo, mas vai ser o David e também o Vegete, que tenta quebrar aí o seu jejum, né? O Botafogo que deve colocar um time misto. O Botafogo tem um problema ali muito grave. O Luiz Henrique, que foi contratado ali a peso de ouro, não joga a partida, tá com uma lesão. E como o Botafogo vai ter um jogo contra o Aurora lá na altitude, na Bolívia, deve poupar alguns jogadores, tá? Falando sobre a questão aqui envolvendo reforços, tá? O Vasco espera até terça-feira receber toda a documentação junto à Federação Argentina para que finalmente possa aí anunciar o Sforza. O Vasco vai correr aí contra o tempo, o Vasco vai ter mais 6 dias ali até o jogo contra o Volta Redonda para poder colocar o Sforza em campo, certo? Já como reforço para a próxima partida.
visando o mercado da bola, o Vasco da Gama aí também está de olho aí em determinados campeonatos aí, né? Tanto carioca como paulista, né? O mineiro também, o gaúcho, e tá mapeando nomes aí, alguns destaques aí importantes aí chamando a atenção do Vasco da Gama, como é o caso do jogador Carlinhos, né, que é um dos artilheiros aqui do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e também jogadores lá do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista sempre muito competitivo, né? E a gente pode ter novidades aí de alguns jogadores aí importantes, certo? Aí também do Campeonato Paulista aqui no Vasco da Gama, perfeito, pessoal? E o seguinte, o Vasco continua aí mapeando a situação de mercado. A gente passa para vocês aqui algumas situações importantes, como é o caso do Gabriel, nome aí que a gente vai ter novidade. Até segunda-feira a gente vai ter novidade sobre a situação desse volante, né? O nome está na mesa lá da 777 para dar o aval ou não. A 777 que tem demorado aí de 5 a 6 dias para poder bater o martelo. Situação do Lúcio Rodrigues também na próxima semana, tanto para ficar no Liverpool do Uruguai ou para vir para o Brasil. A gente vai ter o desfecho dessa situação. O Vasco tenta ali a contratação do Álvaro Bareal também, certo? Então assim, o lance é você ser criativo aí nessa situação, certo? E o Vasco vai ser criativo. As alternativas aí, a gente vê o Vasco aí de olho, conforme eu falei, no Carlinho, jogador aqui do Nova Iguaçu, que pertence ao Corinthians, no De La Torre, né, jogador lá do Mirassol, né, do Jefferson G, jogador ali que tá fazendo bastante gols ali na Ponte Preta. O Vasco tá mapeando um mercado ali como alternativa. Para mim não tem problema nenhum, desde que o cara chega aqui, vista a camisa e arrebente a boca do balão, sem problema, né? E o Campeonato Paulista, por exemplo, é um campeonato que é muito aí, como que a gente pode explicar? Disputado, né? O nível é muito alto. Então essas foram as informações aí sobre o Vasco da Gama. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e a partir das 9 horas da noite o nosso pré-jogo, hoje a live mais cedo. Perfeito, pessoal? Aquele abraço. Valeu!